Boa noite, amados. Boa noite. Amém. Hoje eu vou ser a nova professora de Panorama do Novo Testamento de vocês, tá bom? E a gente vai começar falando da introdução do Panorama do Novo Testamento. 2 Timóteo 3,16. Gente, só um aviso. Essa não é uma aula aleluiada, tá? Mas é uma aula histórica e não é menos importante. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para quê? Repitam comigo. Ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a viver. Então, a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiu aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Encontramos também esse texto em Mateus e Marcos. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que Jesus não recebeu a sua mãe e os seus irmãos? A resposta está em Marcos 3,21, diz o seguinte: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, prender, trazê-lo à força, pois comentavam: ele perdeu o juízo. E mais à frente foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Então, pessoas lindas, certas respostas só encontraremos tendo conhecimento de todos os evangelhos. E para ter o conhecimento, precisamos somente ler com o autor ao nosso lado. Repete comigo: eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Isso aí. Pois uma dúvida que temos aqui será respondida ali, servindo esse conselho para toda a palavra. Amém? Pois, como lemos no começo, toda a escritura é útil para a nossa vida. Temos acesso a 4 evangelhos, mas somente um nos respondiu porque Jesus não quis receber essa família, pois eles estavam olhando a situação com os olhos naturais, enquanto Jesus, por ter comunhão com o Pai, enxergava com os olhos sobrenaturais por meio do Espírito Santo. Então, concluímos que não basta somente crer, precisamos praticar. Olha como que Jesus termina a afirmação dele. Contudo, ele lhe replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não basta crer, precisamos praticar. Por que eu fiz essa pergunta para vocês, né, gente? A gente está falando aqui de introdução, para que vocês possam entender, né, e fixar isso na cabeça de vocês, que precisamos sempre estar lendo as Escrituras, porque o Espírito Santo sempre tem algo para nos falar, tanto nos Evangelhos quanto como em toda a Bíblia, tá bom? Os 3 Evangelhos, os 4 na verdade, né? Precisamos entender o quê? Que existe um pano de fundo para cada livro. Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Qual era o propósito? Qual era o contexto? Então a gente precisa ter isso em mente antes de pegar e começar a fazer a leitura. Precisamos entender o simples, porque se não entendermos o simples, o complexo não vai se revelar pra gente, tá bom? Esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos ou sinópticos, tá? Por que eles são chamados assim? Porque eles vêm sobre a mesma ótica. Eles apresentam a vida de Jesus sobre o mesmo ponto de vista. Mateus, ele é representado por um leão. Ele foi cobrador de impostos, foi escrito aproximadamente 60 depois de Cristo, destinou seu livro aos judeus e o propósito do livro era apresentar Jesus como cumprimento exato de cada uma das profecias do Antigo Testamento. Marcos é representado por um novilho. Ele foi escrito aproximadamente 55 depois de Cristo, destinou seu livro aos romanos e o propósito do livro é apresentar Jesus como autoridade que se fez servo. Já Lucas é representado por um homem. Ele foi médico, não foi testemunha ocular, foi escrito aproximadamente entre 58 e 60 depois de Cristo, destinou seu livro aos gregos e o seu propósito era apresentar Jesus como um homem perfeito. E João, gente? Cadê João nessa? João, ele não é considerado um sinótico, ele é considerado suplementar.
porque ele veio para complementar os sinóticos. Ele é representado por uma águia, era pescador, foi testemunho ocular, escrito aproximadamente 90 depois de Cristo, destinado para todos que hão de crer, sendo seu propósito levar os homens a Cristo. Qual que é a importância da gente ler e entender os evangelhos? Primeiro ponto, tendo conhecimento, suas próprias revelações e mudanças de atitudes, vocês irão despertar nas pessoas o interesse de conhecer a palavra de Deus. Segundo ponto, só conhecendo o evangelho, não conseguimos responder às nossas próprias perguntas. Por isso, leia e releia quantas vezes puder e for necessário. E terceiro, mas não menos importante, eles são sobre a pessoa mais importante da sua vida, que é Jesus. A Bíblia, ela se auto-explica. Por esse motivo, tire um tempo diário para a sua leitura, pois quanto mais lê, mais Deus se revelará por meio da sua palavra. E vamos finalizar agora com Salmos 1, de 2 a 3. Esse salmo é muito lindo. Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Então, se vocês querem ser pessoas prósperas e que dá fruto no tempo devido, medita na lei do Senhor dia e noite. Amém? Fiquem com Deus.